Olá pessoal do sétimo ano, this is Mr. Rocha again. Vamos lá, direto ao ponto. Então, essa videoaula é para reforçarmos o vocabulário da primeira lição do livro de vocês. Já viram, revisaram, mas sempre é interessante rever de modo que a gente possa internalizar. Principalmente vocabulário, que a gente acaba esquecendo, não tem aquele contato com aquela frequência necessária muitas vezes. Às vezes só assiste a aula e pronto, não estuda mais, e aí acaba esquecendo uma palavrinha ou outra. Então vamos lá. Temos aqui, antes de contextualizarmos, antes de trabalharmos com a estrutura gramatical, que o próprio livro ensina, vamos revisar esse vocabulário aqui que se refere ao vocabulário de atividades diárias. Então aqui temos a primeira, que é o verbo wake up. Então, wake up equivale a acordar, pessoal, que é diferente de get up, que é como se fosse levantar-se. É claro, às vezes a gente acorda, mas não necessariamente se levanta e sai da cama, não é isso? Principalmente aqui em Curitiba, que é bem frio, né, nessa época. Então, wake up, acordar, get up, levantar. Tranquilo? Então, contextualizando, se quisessem perguntar, vou usar aqui outra cor para ficar um pouquinho diferente, que horas você ou vocês se levantam, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. What time do you... E aí é o verbo levantar, não é isso? Ou acordar. Então vai ficar, só um segundo. What time do you get up? Vai ficar assim. Estou dando volta aqui, spinning around, porque o espaço é curto, viu, pessoal? Onde fica o quadro aqui. Então vocês vão ver eu rodando aqui, rodando a baiana, né? Então, brush my teeth. Por que my, teacher? Brush seria escovar. Qualquer coisa. Brush my hair, se eu tivesse hair, né? Mas como eu não tenho, brush my head. Ok? Brush my teeth. Em português, você fala escovar os dentes. Geralmente não se diz escovar meus dentes, escovar seus dentes e assim por diante, né? Geralmente não. Só que em inglês, geralmente se diz assim, escovar meus dentes, escovar seus dentes e assim por diante. Então, para eu dizer eu escovo os dentes todo dia, em inglês é eu escovo meus dentes todo dia. Então vai ficar I brush my teeth every day. Teeth é dentes, beleza? Falando igual a galera daqui, ó, dentes. Então, I brush my teeth. I brush my teeth. Tranquilo, galera? Do you brush your teeth? Ó, você escova os dentes, em inglês seria o quê? Do you brush your teeth? E assim por diante, beleza? Vamos lá. Brush, então, escovar os dentes, né? Brush my teeth. Aí temos aqui have breakfast, tomar café da manhã. Mr. Rocha, né? Vamos imaginar aí que você estivesse numa aula ao vivo aqui. Mr. Rocha, have não é ter? É sim, have é ter. Depende do contexto. Então, indicando posse, se vocês quiserem dizer assim, eu tenho um gato, I have a cat. Eu tenho um irmão, I have a brother. Eu tenho um cachorro, I have a dog. Eu tenho uma bicicleta, I have a bike. Eu tenho um celular, I have a cell phone. E assim por diante. Só que o verbo have, ele é usado em outros contextos que não tem nada a ver com a palavra ter. Só que em inglês é tudo have. Em português que vai ser diferente, mas em inglês é mais fácil, é tudo have. Então em inglês você diz I have a cat, em inglês também você diz I have breakfast, que em nossa língua seria eu tomo café da manhã. Breakfast é a refeição, é a primeira refeição do dia, que inclusive a galera da área de saúde que estuda nutrição direta ou indiretamente recomenda, fala, melhor dizendo, que é a refeição principal do dia. Então, por isso que a gente não deve skip breakfast, ou seja, pular o café da manhã, né? Skip breakfast. Então, have breakfast, tomar café da manhã. Aí, de novo aqui, contextualizando, que hora você toma café da manhã seria what time do you have breakfast? É só encaixar o have breakfast no lugar do get up ali, beleza? Olha eu dando volta aqui de novo. Já temos aqui take a shower. Geralmente a ordem é inversa, né? Isso geralmente take a shower para depois have breakfast, né? No caso de Curitiba, no frio, no shower, não é isso? Take a shower. Veja que em português tudo é tomar.
tomar banho. Estou saindo aqui porque eu estou fazendo sombra, viu, pessoal? Aqui a iluminação não está tão legal. Então, tomar café da manhã, tomar banho. Só que em inglês, principalmente no inglês americano, geralmente com breakfast vocês usam have. Já com shower vocês usam take a shower. Beleza? Se fosse banho de banheira, vou colocar aqui só por curiosidade, seria bath. Então também é take a bath, certo? Tranquilo aí? No inglês britânico, se vocês assistem muito séries, ou mesmo desenhos, e o sotaque da galera do personagem é mais britânico assim, então do dublador, sei lá, né, de quem está fazendo a voz do personagem, então é muito comum have breakfast. Tranquilo? No inglês britânico é muito comum dizer have breakfast. No americano tem, have a shower, perdão, have a shower. Então no inglês britânico você diz have a breakfast e have a shower. No inglês americano, have breakfast, but take a shower. Então, go to school, ao pé da letra, ir para a escola. Go to school. I have lunch. Veja que vocês usam have com as refeições, no sentido de o quê? Fazer a refeição. Não no sentido de preparar, mas no sentido de comer mesmo. Beleza? Então, have breakfast é tomar café da manhã. Have lunch seria o quê? Tomar almoço. Só que tomar almoço a gente não fala, então a gente diz almoçar. Mas em inglês é have lunch. Have lunch. Eu almoço em casa, eu diria o quê? I have lunch at home. At home seria em casa, né? I have lunch at home. Beleza? Watch TV, que aí seria assistir TV. Esse geralmente não apresenta problemas. E go to bed. Veja que go to school seria ir para a escola. Go to bed, ao pé da letra, seria uma tradução que ir para a cama. Essa tradução está errada? Não. Mas geralmente essa expressão go to bed quer dizer ir dormir. Então, quando vocês falam em ir dormir, em inglês é ir para a cama. Go to bed. Ok? Preciso ir dormir, gente. I need to go to bed, folks. I need to go to bed, fellas. Seria mais ou menos assim. Beleza? Go to bed seria ir dormir, ir para a cama e dormir. Tranquilo? Então, esse é o vocabulário. Geralmente o que apresenta um pouquinho mais de problema é só essas combinações do have breakfast, ou have lunch. E antes de dormir, eu poderia acrescentar o teacher girando de novo, o teacher girando, spinning, the teacher is spinning around. Ok? Temos ainda, antes de dormir, é muito comum dizer o que? Eu vou até encaixá-lo aqui, ó. Seria o have dinner. Have, vai ficar emboladinho aqui, mas acredito que a maioria já viu essa palavra, dinner. Então, have dinner seria jantar. Dinner é jantar, ou seja, a refeição, e have dinner seria a ação de comer a refeição da noite, ou seja, jantar, o verbo jantar. Eu janto, tu jantas. Em inglês, I have dinner, you have dinner. Tranquilo, pessoal? Então, contextualizando, quando vocês fizerem perguntas para alguém sobre a rotina dela, essa é a estrutura. Então, vocês usam o verbo auxiliar. Para you, vocês vão usar o do. Dá para ver aí? Dá, né? Então, para you, vocês vão usar o verbo auxiliar do. O que esse do está fazendo aí, teacher? Você já explicou isso umas 3 vezes, mas eu acabei esquecendo. Teve férias e tal. Ele não tem uma tradução em nossa língua, mas ele tem uma função muito importante em inglês. Ele indica que o verbo principal aqui está no presente. Presente simples, presente indicativo, não é isso? Então, por exemplo, em português, você diz que horas você se levanta. Em inglês, você tem que indicar com um auxiliar o tempo verbal que está na pergunta. Por exemplo, quando vocês estudarem o passado simples, então a gente vai ver outro auxiliar, vai colocar aqui, ó, a pergunta vai ser igualzinha, só que muda o auxiliar. Aí o auxiliar vai indicar que o verbo principal está no passado simples. Esse aqui está indicando que o verbo está no presente do indicativo, que em inglês é simple present, simplesmente assim, simple present. Então, que horas você se levanta? What time do you get up? Se eu quiser mudar aqui a primeira palavra, em vez de dizer que horas, e colocar, por exemplo,
O que, só o que, por exemplo, o que você come no café da manhã? Aí é só tirar o what time e colocar a palavrinha para o que? Seria o que? What, mas aí permanece, ó, do you, e aí o verbo tomar café, não é isso que a gente acabou de ver aqui, que seria o que? Have, só que ficaria assim, ó, have for breakfast. Ficaria um pouquinho diferente do português. Seria ao pé da letra assim, ó, o que você toma para o café da manhã. Em inglês funciona assim. Aí vocês vão memorizando. Have for breakfast. O que você come no almoço? Em inglês ficaria what do you have for, e aí lunch. O que você come no jantar? What do you have for, e aí dinner. What do you have for dinner? What do you have for breakfast? Funciona assim em inglês. Tranquilo? Então veja que nem sempre uma língua funciona como outra. Algumas coisas são diferentes, outras coisas são totalmente diferentes. Principalmente línguas que têm origem diferentes, como inglês e português. Então, what do you have for breakfast? O que você come no café da manhã? Se eu quiser fazer a pergunta sobre alguém, pessoal, então vamos dividir aqui. Para you, eu vou usar do, não é isso? Se eu quiser perguntar a vocês sobre alguém, ou seja, terceira pessoa do singular, né? Uma pessoa. Então, vamos falar de uma pessoa imaginária. Peter. Peter é um amigo que a gente tem em comum, só que eu não sei muito sobre ele. Vocês sabem muito sobre Peter. Então, se eu quisesse perguntar assim, ó, como Peter vai para a escola? Vamos imaginar que Peter seja um aluno da OPET. Só que eu não sei como é que ele vem para a escola, como ele vai para a escola. Aí eu vou perguntar dessa forma. Vamos usar o preto também. Vou perguntar o how, que é como. Então, what time, que horas? What, o que? How, como? Então, vamos lá. Ó. How, só que em vez de do, eu vou usar does. Peter, eu vou colocar só o pezinho ali, por falta de espaço. How does Peter, e aí o verbo ir para a escola, que a gente acabou de ver, que é go to school. How does Peter, e aí ainda não coube. How does Peter go to school? Então, veja, a palavra WH, essas palavrinhas são chamadas de WH words, pessoal. Ao pé da letra, palavra WH, porque elas têm WH, quer seja no início, quer seja invertido como how, né? WH, seria WH. São WH words. Os WH words, eles ficam antes do auxiliar. Veja que a ordem é a mesma. WH word, auxiliar, sujeito e verbo. WH word, auxiliar, sujeito e verbo. WH word, auxiliar, sujeito e o verbo. Se houver um advérbio, por exemplo, um advérbio de frequência, já que a gente está falando de rotina, é muito comum nessas perguntas usarmos advérbio de frequência. Mr. Rocha, o que seria um advérbio de frequência? Geralmente, sempre, frequentemente. Em inglês, é muito comum aqui encaixar, por exemplo, o geralmente, que é usually. Essa é uma das palavras para geralmente, viu, pessoal? Há outras. Há outra, né? Então, ó, onde eu vou encaixar o advérbio? Então, what do you usually have for breakfast? O usually vai vir aqui, ó. Vou colocá-lo aqui, ó. Então, what do you usually have for breakfast? Veja que essa ordem é parecida com a ordem em nossa língua. Em nossa língua seria o que você geralmente come no café da manhã. Então, a ordem é parecida. Se eu colocar aqui, ó, how does Peter usually go to school? How does Peter usually go to school? Como é que o Peter geralmente vai para a escola? Então, usualmente vai para a escola. How does Peter usually go to school? E ali não vai dar, mas colocaremos aqui também, ó, usually, nem deu para escrever direito, né? Então, what time do you usually get up? Veja que é simples e é parecido com nossa língua. Geralmente, quando é parecido com nossa língua, é mais fácil para a gente absorver. Então, how does Peter usually go to school?
como o Peter geralmente vai para a escola. Vamos formar mais uma falando de Peter? Vamos lá. Se eu quisesse dizer assim, ó, vamos inventar aqui, que horas que ele toma banho geralmente, né? Que horas que Peter toma banho? Aí só quem mora com ele para saber, né? Mas só para a gente treinar aqui, é perguntinha boba, mas só para a gente treinar. What time does Peter, I usually, dessa vez eu vou colocar o usually, ok? Aí vai ser o quê? Take a shower. Os verbos eu estou colocando em vermelho, né? Take a shower. What time does Peter usually take a shower? What time does Peter usually take a shower? What time does Peter usually take a shower? Vejam, de novo, a ordem é a mesma para todas. A ordem é a mesma. Vamos lá? WH word, auxiliar, sujeito, aí no caso aqui advérbio e verbo. Veja que é igual ao português. A diferença é que em português não teria o auxiliar. Esse auxiliar aqui está indicando que o verbo está no presente. Em português é o quê? Que horas Peter geralmente toma banho. Ou seja, só não há o auxiliar. Mas é só vocês lembrarem, o auxiliar vem antes do sujeito. O sujeito é o quê? A palavra da qual, ou a coisa, ou a pessoa da qual estamos falando, né? Não vamos entrar em detalhes porque não é tão relevante. Mas o sujeito é a palavra da qual estamos falando. Estamos falando de quem? De Peter. Então, o auxiliar vem antes do Peter, que é o sujeito. O auxiliar vem antes do Peter, que é o sujeito. No caso aqui, o auxiliar é you. Desculpa, o sujeito é you, perdão. O sujeito é you. O auxiliar vem antes do sujeito, então, do you. Tranquilo? Então, aqui a gente tem 4 exemplos de WH questions. Foi dito lá no primeiro semestre, né? O que é uma WH question, teacher? Uma WH question é uma pergunta aberta feita com essas palavrinhas, que são os WH words. Esse tipo de pergunta, como o nome já sugere, são abertos, você não responde com yes ou no. Então, se eu pergunto, hey guys, what time does Peter usually take a shower? Ou, how does Peter usually go to school? Você não vai dizer, yes, Mr. Rocha. Porque eu vou pensar até que vocês estão zoando, né? Então, yes, ou então, no, Mr. Rocha. Okay? Então, geralmente não se responde com yes ou no. Geralmente. Beleza? Então, como é uma pergunta aberta, você vai dizer o que está perguntando aqui, ó. How. Com how. Como é que eu respondo uma pergunta com how? No caso aqui, né? No contexto aqui. Então, continuando aqui, galera. Então, como é que respondemos uma pergunta como essa? How é como. Então, como o Peter vai para a escola? Vocês podem dizer assim, ó, simplesmente assim, ó, vou usar o azulzinho. By, e aí o meio de transporte. By car, by bus, by train. Se vocês usarem o meio de transporte, geralmente se diz by. Beleza? Então, by car, by bus, by train. Se for a pé, on foot. On foot. Então, se diz on foot. Vocês podem simplesmente mencionar a informação que eu quero, que seria essa. By car, by bus, by train, by plane, by helicopter. Okay? Ou podem repetir o Peter goes to school by car. Mas se vocês simplesmente dizerem by car, vocês já deram a informação de que eu precisava. Tranquilo? No caso aqui, what time does Peter usually take a shower? Aí vocês podem simplesmente dizer what time? Aí vamos dizer at 9 o'clock, at 10 o'clock, ou in the evening. Pode até mencionar o período do dia. Oh, he takes a shower in the evening. E assim por diante. Tranquilo? No caso aqui, what do you usually have for breakfast? Vocês podem simplesmente mencionar as comidas que vocês comem no café da manhã. Cereal, granola, milk, toast, ham and cheese sandwich e assim por diante, né? Juice. Na primeira, a mesma coisa da de baixo aqui, que é what time do you usually get up? Então, at 6 o'clock, I usually get up at 6 o'clock. Se vocês responderem at 6 o'clock, já é o suficiente. Então é isso, pessoal. Então hoje a gente revisou aqui, ó o teacher girando de novo, o vocabulário de atividades diárias, né? Pelo menos o vocabulário mais básico, mais assim essencial, que a gente precisa saber mesmo sobre atividades diárias, e um pouquinho sobre como fazer perguntas
abertas usando essas atividades, né? Em outro vídeo a gente vai ver mais detalhes sobre como responder essas perguntas. Alright? See you guys. Bye!